Olá, nós estamos de volta com o podcast PENAC 60 anos. Nós estamos cada vez mais descobrindo marcas, empresas, produtos, indústrias que têm esta afinidade, este carinho, esse comprometimento e principalmente esta parceria de muitas décadas com o Grupo PENAC. São empresas e empresários que cada vez mais percebem que, além do bom negócio, também surge, depois de alguns anos, depois de muita confiança, muito negócio feito, a amizade. É por isso que nós estamos recebendo para esse bate-papo o Alexandre Heineck. Ele é da Docile, uma empresa, como ele já me disse aqui nos bastidores, quase 100 anos, Alexandre, trabalhando com doce desde o vô, o pai, vocês indo para a quarta geração. Bem-vindo ao nosso podcast PENAC 60 anos. Muito boa tarde, para mim é um privilégio estar conversando contigo, né, e tentando mostrar um pouquinho a história da Docile para vocês aí, para os clientes e, por que não, só para o PENAC também, né? Que bom. Então, Docile! É um privilégio. Ao longo de tanto tempo a gente tem negociado com o PENAC, do Paulo, né, o Edmir, essa turma querida nossa aí, e agora ter esse privilégio de participar do podcast aí é maravilhoso. Que bom. A Docile, então, a gente estava batendo um papo antes, eu falei, da onde vem o Alexandre, irmão do Ricardo e do Fernando, os três meninos do bom sentido? Vocês caminhavam entre gomas, muito açúcar, muito doce, a indústria toda, isso no tempo do vô. Como é o nome do vô? O nome do vô, falecido hoje, obviamente, né, é Natalício Heineck, né? E o nosso pai é Nestor Heineck, e nós temos a felicidade de ter ele no dia a dia da empresa aqui, né? Que bom. O vô nasceu no Brasil ou ele veio da Alemanha? Não, o vô é nascido no Brasil, né? O bisavô, sim, vindo da Alemanha, de um lado paterno, e de outro lado materno, os avós vindo da Itália também. Então, os bisavós, né? Então, os bisavós, tanto de lado materno e paterno, são vindos da Europa, né? O que e que é um o vô... pouco da colonização da nossa região aqui. Basicamente era alemã, hoje mais diversa, também com a cultura e a presença dos italianos. Então isso aí dá uma região muito próspera, muito fértil aqui em termos de negócios. Aqui prospera o desenvolvimento, e é um vale do Rio Taquari, que nós chamamos aqui a região onde que Lajeado está inserida, é a principal região, principal cidade do Vale do Taquari, onde é que estamos localizados desde sempre, desde o tempo do avô, que iniciou a fabricação de balas de forma artesanal na casa dele, né? Depois isso se estendeu para o pai, para o nosso pai, para os irmãos, e veio depois com a nossa geração, que somos a terceira geração, eu, Fernando Ricardo, e mais recentemente agora, nós recebemos com muita alegria aí a quarta geração, que a gente já começa a receber os filhos dessa nossa geração aí. Que bom, então há quase 100 anos aí, vocês têm uma tradição nessa região de serem uma família doce. O doce, a bala, a guloseima, ela sempre fez parte do dia a dia do brasileiro, né? Você pode me dizer isso, porque vocês hoje são considerados a empresa que mais exporta no Brasil doce para o mundo todo. Do Brasil é a maior. Isso mesmo, nos orgulha muito, né? Não nos envaidece essa posição de maior exportador, mas nos orgulha muito. É uma posição de destaque, porque nós estamos falando de grandes fabricantes aqui que estão locados no Brasil, né? Mesmo as multinacionais, e isso para nós nos enche de orgulho aí, e também nos prepara aí para uma empresa global, né? Ao longo de toda a nossa vida, o açúcar esteve presente, né? Como falávamos anteriormente, o açúcar
o consumo de açúcar praticamente é inerente à vida, né? O açúcar está presente há milhares de anos na alimentação dos povos, né? E agora não é diferente, só que agora a gente aprimorou aqueles doces talvez mais artesanais, mais feitos de forma doméstica, e a gente colocou outras texturas, outros formatos, outras cores, outras embalagens, né? Porque consumir doces traz alegria, traz prazer, traz confraternização, é um momento de celebração, né? Então o doce tem que estar presente, não só na nossa vida familiar, né? A gente está com isso aí ao longo de toda a vida e só nos traz alegrias aí. Vocês têm hoje na corporação mais de 1.500 colaboradores, são 2 unidades Fabris sustentáveis em Lajeado e Vitória de Santo Antão e no Pernambuco. Já exportam para mais de 80 países, exportaram e estão exportando para mais de 80 países, mesmo assim, 100% brasileira. Então, começou pequenininha, manteve as tradições de Lajeado e de Lajeado para o mundo. Exatamente, a nossa origem, tanto de pai, de avô, é aqui na cidade de Lajeado, no Rio Grande do Sul. Lajeado está a 100 quilômetros de Porto Alegre, quase nós somos um bairro de Porto Alegre hoje, então nós temos as facilidades todas que Porto Alegre oferece, estão a um passo da gente aí, né? E ao longo de todos esses anos fazendo doce, a gente foi buscando o mercado externo. O mercado externo é importante para a Docile, né? Porque nos exigem capacidades diferentes do mercado doméstico, porque imagina, ao longo desses 25 anos que nós estamos exportando, a gente atender esses 80 países com a diversidade de demanda, de cor, sabor, textura, embalagem, isso criou na Docile uma capacidade de atender os mais exigentes mercados, né? Buscamos certificações que tivessem credibilidade para clientes super exigentes, né? E hoje a gente tem esse portfólio global de clientes, né? Sendo uma empresa nacional, 100% nacional. E essa capacidade de a gente se adaptar às demandas globais também torna a Docile uma excelente opção para o mercado brasileiro, né? Então a gente tem trabalhado muito forte, temos um time muito precioso aqui, gente muito preciosa, que está trabalhando para sempre deixar a Docile numa posição de destaque, sendo respeitada no mercado e que tenha crescimento que mobilize ou que estimule os sócios a continuar investindo e as pessoas que chegam também que se estimulem para permanecer na Docile e que isso aí a Docile sempre tem a competência então de reconhecer esses talentos que ajudam a Docile a estar muito bem presente no mercado doméstico e também nesses mais de 80 países que a gente tem exportado. Quando você exportou pela primeira vez, você tinha comentado comigo que foi para Venezuela. Eu imagino, porque para você fazer uma exportação, você tem que ter liberações de muita documentação, embalagem tem que ser apropriada, o transporte tem que ser apropriado, o condicionamento daquelas peças tem que ser, porque não adianta uma boa embalagem, se de repente isso vai de transporte marítimo, aéreo, ou terrestre, daqui a pouquinho lá na ponta você perdeu todo o seu material, porque você não soube como trabalhar com aquele condicionamento, né? Tanto para carregar como para descarregar. Cada país que vocês exportam, desses 80, é um ensinamento diferente, vai aprendendo. Atravessou o mundo com esse produto seu, principalmente se vir para os Estados Unidos, que é um dos maiores mercados que vocês têm, a exigência é muito grande, não é? Perfeito. Ao longo desses anos todos, nós fizemos os produtos e as embalagens para 11 diferentes línguas. Imagina só esse portfólio aí, né? Chegam quase a 1.000 itens que nós temos para o mercado externo. 1.000 é uma itens ONU. Diferentes. A ONU.
É isso aí. Nós Você estamos precisa, sempre aprendendo aqui. tem que ter uma equipe capacitada que vai fazer uma visita técnica no país. Ó, vai entrar pelo aeroporto, vai entrar pelo porto, condiciona em que barracão, qual temperatura, o container é A, o container é B. Eu imagino a logística para você transportar tudo isso. Além da logística, que é um entrave, foi um entrave aí nesses últimos 2 anos, em função de escassez de container, né, pelo mundo, esse desbalanço da disponibilidade de containers no mundo, né? Ele ficou muito mais destinado ao hemisfério norte, então os preços foram absurdos que nós pagamos pelo custo desse transporte, né? Agora já está voltando a um patamar mais razoável, ainda assim bastante alto, mas tivemos aí casos que o custo desse transporte ele multiplicou por 10 vezes, né? Meu Uma Deus. mostra clara disso aí é que as companhias marítimas aí chegaram a aumentar seus lucros em 500%. Isso é matéria publicada aí. Então foi um exagero, foi muito ruim isso para nós, para toda a cadeia que a gente está envolvido, né? Que bom. E nesses anos todos aí, essa customização cria competências, né? Cria uma dificuldade também para nos adequarmos, para customizar todas essas demandas aí, mas por outro lado, isso mostra que nós temos no Brasil, no Rio Grande do Sul, na Docílio ou em Pernambuco, nós temos gente capaz de atender os mais exigentes mercados, né? E a Docílio é uma amostra disso aí, porque Exato. nós buscamos essas capacidades fabris, né, com os melhores equipamentos do mundo, estão dentro da Docile, né? Nós temos uma fábrica, se não o estado da arte, a caminho do estado da arte, em termos fabris, sempre para melhorar, sempre para buscar, né, uma evolução, mas os equipamentos que nós temos dentro da Docile aí se trata dos melhores equipamentos. E também nos cercando dos melhores profissionais. Hoje a gente tem a condição de buscar os melhores profissionais do mercado e que eles façam aí a sua contribuição para a gente continuar prosperando. Nisso aí também de mercado externo, eu gostaria só de acrescentar, e sem delongas também, a questão de busca de certificações com relevância, né? Então, certificações de ISO 9000, certificações de segurança alimentar, né? Parcerias firmes como uma empresa como o Nestlé, que é o maior fabricante de alimentos do mundo, nós somos um parceiro deles, né? Nós fabricamos produtos para eles, né? Com a marca Nestlé, né? Nós fabricamos também, nós temos uma fábrica habilitada para produzir produtos para a Disney, talvez a Disney seja o mais exigente cliente global em termos para o nosso segmento e talvez para todos os segmentos, porque ele busca junto aos nossos fornecedores e avalia os nossos fornecedores, colaboradores em função de trabalho escravo, trabalho infantil. Então, nós estamos hoje preparados para atender os mais exigentes clientes do mundo. E isso nos deixa muito felizes, porque isso é um pouco do sinal de que a gente está sempre ávido por desenvolvimento, né? A gente não é que esteja sempre descontente com o crescimento e desenvolvimento da Docile, mas estamos sempre abertos para essa melhoria contínua, e desde sempre isso faz parte. Melhorar produto, melhorar processos, qualificar as pessoas, cuidar de gente, né? E nisso tudo aí a gente cria um mundo um pouco mais doce, né? Então a gente está aí com o nosso propósito de ser doce para criar um mundo mais doce. Então a gente busca na prática exercitar isso que é o nosso propósito e que isso aí permeie todas as estruturas da Docile, clientes também com o PENAC, né? E a gente sempre tem esse compromisso de evoluir e melhorar. Que maravilha, desde o voo, né? Desde a história do voo. Agora, você tendo parceiro como Disney, você citou a Nestlé e tem a Universal também, porque eu fiz o dever de casa aqui, estudar um pouco da história de vocês, tendo 100% do seu produto brasileiro, você hoje produzindo 4 milhões de quilos de doce por mês, eu imagino que realmente você precisa estar com toda a sua tecnologia
monitorando tudo isso. E nada melhor do que a receita antiga do vô com a alta tecnologia. E aí as gerações elas vêm acompanhando, manter as tradições com esse olhar no futuro. E esse olhar para o futuro de um mundo tão globalizado, você está em todos os continentes, no mercado tão exigente quanto os Estados Unidos, eu imagino você vendendo isso para a Europa, também para a Ásia. O açúcar, ele se tornou um vilão em função de consumo desmedido e, às vezes, uma dieta mal regrada. Há um pensamento também da Docile em produtos veganos, produtos mais naturais, sem glúten, sem açúcar. Esse politicamente correto, existe esse pensamento? Sim. Não só o pensamento, né? Nós tomamos aí esses desafios como uma realidade para a gente. Então, hoje a gente tem um portfólio de produtos, né, de balas de gelatina, bala de goma, marshmallow, são 7 categorias, onde o açúcar é um ingrediente importante na manufatura, na produção desses produtos, mas também oferece já produtos para públicos distintos, que têm restrição de açúcar ou que não querem, por algum motivo de saúde ou de atenção a algum ingrediente, ao açúcar, nós temos produtos sem açúcar. E também para um outro público que começa a estar presente no consumo, que são os veganos, nós temos uma linha para os veganos também. Então, e essa é muito da Docile, né? Nós temos que transformando aquela história do avô, que é muito linda, muito verdadeira, né? Mas nós temos que ir calibrando ela conforme os tempos vão avançando e aproveitando o melhor de cada geração. Como eu comentei, nós temos a felicidade de ter o nosso pai aos 86 anos, e o nosso pai, o Nestor, nasceu exatamente em 1936, no ano que o nosso avô começa a fazer doce de forma artesanal, doméstica, na sua casa lá. Então, ao longo do tempo, a gente sempre deu valor a essas gerações. Tanto o menor aprendiz, como chega às nossas estruturas aqui, ele tem preciosidade. Claro que a gente não pode exigir de um menor aprendiz a experiência, mas ele traz a vivacidade, traz a inovação, né? E também o seu Nestor. Talvez a gente não busque lá no seu Nestor isso, mas traz a experiência, as relações positivas e construtivas que ele teve ao longo de toda a vida pessoal e profissional dele. Então, o balanço dessas gerações, o aproveitar o melhor de cada geração, sim, traz uma Docile cada vez melhor para o consumidor. Eu tenho outro dado interessante. Vocês são a primeira empresa 100% brasileira a produzir marshmallow, gelatina e regaliz. Também salienta essa sua condição sempre muito pioneira, né? Está antenado dentro da sua universidade corporativa de pensamento do consumidor. O que é que o consumidor daqui 3, 4, 5, 10 anos à frente vai querer buscar? Isso aqui também é uma busca de ineditismo no mercado, né? Ser a primeira empresa 100% brasileira a produzir marshmallow. A gente está... O mercado brasileiro de doces é importante para essas empresas globais, né? Então, a nossa indústria nacional é bem desenvolvida, muito atenta, tudo isso aí, mas o grande desafio é participar junto com as multinacionais, porque elas já são empresas mais do que centenárias, muitas vezes, também têm unidades no Brasil, e essa que são os grandes desafios a serem enfrentados, né? E aí um portfólio que sai de produtos mais comoditizados, né? E buscar um portfólio como marshmallow, gelatina, canudinhos, fitinhas, um portfólio mais elaborado, pastilha sem açúcar, isso nos deixa numa condição também de participar desse mercado junto com esses players globais que aqui estão, né? Então, o desafio não tem férias aí, não tem sono, né? A gente está aí sempre buscando, né, condições
para a gente participar melhor desse mercado. Nem é enfrentar o concorrente, né? Mas é participar e ser uma excelente opção para os clientes como o Penac, né? Que é um parceiro de longa data e importante para nós, né? Mas também de oferecer sempre algo, né? Que tenha aceitação do público consumidor. Então, não tem calmaria aqui, né? Aqui, Não, se não tem tem calmaria, calmaria. O, me- o, a mer- gente, o a mercado gente é veloz, né? O mercado é veloz e cobra muito, né? exatamente. E isso nós gostamos, isso faz parte do DNA da empresa, faz parte do DNA familiar, dos meus irmãos também. Então, isso é muito bonito e nos alegra que tem esse ambiente sempre aquecido, né? Sempre efervescente aqui. Ô, Alexandre, eu estava comentando com você a respeito de quem que é teu consumidor, né? Na sua maioria, a família toda, né? Desde a mais tenra idade até, obviamente, como que é? É de mamando a caducando, né? É do comecinho até o Boa. final da vida, todo mundo gosta de doce, todo mundo se farta dos doces, tanto à mesa como em festas e comemorações. E você me disse que tem um público um pouco mais específico, que vai aí dos seus 14 a 24 anos, mais ou menos, ou um pouquinho menos, um pouquinho mais, e vocês têm uma grande garota propaganda nisso tudo, que é a Fadinha, é a Raíssa Leal, que é campeã olímpica, ela é campeã mundial. Essa Mundial. menina está mostrando para que veio no Brasil e no mundo como uma jovem atleta. E vocês colocaram a marca do Docile nessa grande atleta. Significa que é um pensamento extremamente moderno, atual, instagramável, né? Porque querendo ou não, vamos tirar fotografia de Instagram para isso tudo, né? É isso aí, exatamente. A gente dentro dessas fases que a Docile tem passado, né? Primeiramente uma fase mais industrial, criando uma organização, uma empresa, uma fábrica de guloseimas em estado da arte do portão para dentro. Depois nós termos uma embalagem, uma cara, né? Passa por um momento de um rebranding, né? Que a gente deu uma cara, um visual mais bonito, mais atrativo, que tivesse um encaixe melhor com o público-alvo nas nossas embalagens. E agora balanceando essa questão de entendermos melhor o consumidor, né? Atendermos muitas demandas deles, mas também atendermos às demandas da Docile. Esse balanço que é importante no nosso entendimento. Não só atender o consumidor, não só a Docile. Quer dizer, nós temos que balancear isso para dar longevidade para a organização, né? E aí também nessa ida para o mercado, para o consumidor, essa proximidade com o consumidor, nós queríamos um personagem, né? Um influenciador, um garoto ou garota propaganda que tivesse identidade, que tivesse encaixe, fit, não só com o público-alvo, mas também com os valores da Docile. E isso nós encontramos na Raíssa Leal e encontramos na família da Raíssa Leal. Pai, mãe, irmãos, as pessoas que cercam ela são muito preciosas e de valores que se encaixam com os valores nossos de organização, de empresa, com os valores dessa. Não basta para nós só termos uma grande influencer, um grande personagem para a gente linkar a marca, né? Que tivesse visibilidade. Mas para nós é importante e necessário nessa trajetória de ter gente com encaixe de valores. Porque se trata de uma garota super carismática, saudável, ligada a todos os temas de positivos que pode se encontrar, não só ela como familiares e as pessoas que a cercam, né, que assistem ela, que direcionam ou que orientam ela, mas que também atendesse às coisas que nós primamos aqui de jogo limpo, valorização das pessoas, respeito às pessoas, e isso para nós é necessário, primordial, e a gente cuida muito disso aí. Então não basta só ter um influencer de alta repercussão nas mídias sociais, que tenha visibilidade, ela tem que ter encaixe com isso. E encontramos tudo isso na Raíssa Leal, porque é uma figura muito especial, nós temos um carinho, um apreço muito grande por ela. Ela esteve aqui na nossa fábrica, fizemos um evento maravilhoso. Depois estivemos lá em Imperatriz do Maranhão, que é a cidade onde ela nasce, dos familiares, do pai e da mãe dela, do irmão dela.
fizemos um outro evento, então temos uma afinidade bonita aí que a gente espera conseguir levar por bons tempos aí, que seja duradoura essa nossa relação, parceria aí. E aí, no meio desse contexto todo aí, a gente sugeriu, e chegamos a um bom entendimento, de desenvolvermos uma linha de produtos para a Raíssa, né? Que tivesse estampado nas embalagens da Raíssa Leal, né? E aí, esse aí a gente oferece, nesse portfólio de produto dela, produtos com aromas e corantes naturais. E isso teve muita sensibilidade de alguns públicos, alguns familiares que tinham restrição para alguns corantes, né, artificiais. Então, teve uma repercussão muito positiva isso aí, que nos deixou também aí, assim, atentos, né, de que essa pode ser uma tendência e talvez não seja uma tendência tão distante, alguma coisa mais próxima desses próximos tempos, tanto que a gente tem alguns produtos do nosso portfólio também com aromas e corantes naturais já. Foi por isso que vocês estão se perpetuando desde o voo. É o conhecimento e a sensibilidade de mercado. Não adianta ter um grande equipamento, caríssimo equipamento, milionário equipamento dentro de uma fábrica, né, que se aperta um botão e ele automatiza tudo. Se você não tiver o umbigo no balcão, o pé no chão de fábrica, como a gente comenta, né, em contato com a população, com o seu consumidor, descobrindo quais são as tendências, o que é que esse consumidor está desejando para o seu dia a dia e também, dentro dos próximos anos, o que é que esses consumidores tão ávidos por novidade vão querer. Você me disse que tem muita novidade para o ano que vem. Mas, amigo, e essa relação que você tem com o Penac já dura bom tempo, não é? Eu percebo que é uma relação que você descobriu quanto que é importante entender do mercado cada vez mais local, regional, estadual. É uma soma de valores que vocês têm em comum, não é? Exatamente. Então, na figura do Paulo, a gente sempre vê esse entusiasmo para desenvolver parcerias cada vez mais duradouras, mais verdadeiras, né? E é uma relação, acho que tem muita coisa em comum entre nossas empresas, né? Ele tem uma casa lá que cuida de criança, uma obra lindíssima ali, que ele é o capitão dessa obra. Ele é tão especial que nos levou, em um determinado momento, na casa dele tomar o café. Depois fomos nessa casa que ele cuida com muito zelo, então a gente participa eventualmente e contribui para toda aquela obra maravilhosa dele. Então, o Penac é próximo da gente, a gente gosta, acho que sempre existe espaço para nós melhorarmos as relações, mas é uma empresa, é uma família que tem o nosso apreço aí, que a gente tem que sempre estar cuidando com muito carinho aí. E a parceria que vocês têm neste ano de 2022 é um ano de retorno, né? A pandemia também fez vocês se reinventarem nos contatos, nas reuniões e nessa positivação de mercado. Sobreviver à pandemia também foi um jogo de cintura muito grande, né? Um aprendizado, né? Sem dúvida, né? No momento mais desafiador, eu acho, para a humanidade foi a pandemia, né? E principalmente no início dela, porque havia uma dúvida, né? Tinha um medo, né? Um medo de toda a humanidade quase, né? Se não a totalidade, grande parte dela estava assustado com o que poderia vir, né? Então também enfrentamos dias aí muito difíceis, né? Que a gente ficou, acho que foram 35 dias que a gente não produziu nenhum produto, né? Mas depois disso aí, até antes disso aí, a gente sempre teve uma história muito positiva, crescente. Mas isso serviu para nos aproximar, né, como família, como organização, de saber que o principal elemento de transformação é o ser humano, né? Então a gente seguiu protocolos muito rígidos aqui dentro da empresa, né? A gente muitas vezes ficava à distância mesmo dos familiares aqui dentro, então nem se fala, né? E ao longo do tempo isso também serviu para a gente melhorar muitos processos aqui
e confirmar aquilo que a gente sempre gostou e primou, né? Esse valor à pessoa, valor ao ser humano, porque ele é que transforma as coisas, né? Que Então, a bom. gente gosta de gente, né? A gente está muito próximo das pessoas, mas é sempre naquela questão também, nós temos que ter o pé no chão, a humildade de reconhecer que temos mais a fazer do que feito, mas o que está feito está muito bem feito. Nós temos aí muitas ideias, muitos planos, né, para a gente continuar tornando a Docile um bom ambiente, um excelente ambiente de trabalho e que gere, né, e que essas pessoas aí produzam os melhores produtos para os públicos mais exigentes. Que bom. Em nome do Grupo Penac, eu agradeço a sua atenção, viu? O seu carinho, o seu tempo dedicado. Também em nome da Casa do Bom Menino de Arapongas, que é um projeto, você citou, maravilhoso. Ele impacta quase 1.000 crianças, não é? Lindíssimo projeto. Há muitos anos, né? Impacta não só na cidade de Arapongas, em toda a região. E o que faz a gente pensar que sempre vale a pena ajudar o próximo. Gostei do nosso bate-papo, que a gente entende um pouco mais sobre o doce no Brasil, você sendo um expoente, não é? E tendo essa parceria de tantos anos com o Grupo Penac. Obrigado pela sua atenção, obrigado pelo seu carinho, que você tenha um excelente 2023, viu? Igualmente, lindas festas aí, festas muito saborosas, e que a Docile possa também alegrar esses momentos de festividade e de todo o ano de 23. Desejo o melhor para vocês aí, que tenhamos todos um ano muito doce. Muito bem, assim disse o Alexandre da Docile. Meu muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho e principalmente por você entender os laços de amizade e de negócios que o Grupo Penac mantém, retém, conquista e fideliza em todas essas décadas. Parabéns, Penac, pelos seus 60 anos.